gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início, então, vamos ter uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, nosso Criador, e pedir a bênção, a direção, pedir perdão pelos nossos pecados, enfim, colocar nossas vidas nas mãos do Senhor. Oremos. Grande Deus e soberano Pai que está nos céus, em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, nós nos achamos mais uma vez reunidos em Tua santa presença, através desta igreja, ou junto com essa igreja invisível, e nós estamos unidos em espírito nesse instante ao redor da Santa Palavra. E nós agradecemos pela oportunidade, pela vida, pela saúde, pelas bênçãos, pelas vitórias, e pedimos que o Senhor dirija nossos passos, nossas vidas, nossos pensamentos, e agora nos dê a bênção, a inspiração para mais este trabalho, para mais este culto que se inicia, Senhor. Abençoa todos os meus irmãos e aqueles que vão se conectar, vão ouvir essa palavra, que sejam todos edificados e que o Senhor Deus seja glorificado também através do nosso trabalho. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nós estamos começando mais esta programação, que é uma gentileza da Igreja Tabernáculo da Fé. Nós temos nossas duas congregações, uma situada em Santa Bárbara do Oeste e a outra em Campinas, no estado de São Paulo, né? E em Santa Bárbara, nós estamos na Rua Romênia, 212, no Jardim Europa. E temos os cultos ali todas as segundas, quartas e domingos. E os horários estão aí na descrição do vídeo, não é? E o endereço também. E na cidade de Campinas nós estamos no Parque Shalom, ali próximo aos antigos barracões da Sadia, e os nossos cultos ali acontecem todas as quintas-feiras e aos domingos. E os horários e o endereço correto está também, ou estão também, ali na descrição do vídeo para aqueles que se interessarem, não é? Mas agora nós vamos então ter a nossa parte de louvores, de adoração a Deus através dos louvores, e depois desses louvores nós voltaremos com a leitura bíblica e com a oração da fé. E depois então teremos também a continuação do estudo sobre a mensagem, a Escritura na Parede.
Vamos cantar agora, vamos adorar ao Senhor com o nosso coração, com a nossa alma, e que Ele possa receber o nosso louvor. Cantemos todos agora, de coração.
sem demora, ó Salvador, terás alívio e salvação. Oh, vem sem demora, ó Salvador, porque vacilar e ter temor. Oh, vem já, descanso te dará. Se estás distante do Senhor e tens fraquezas a vencer, oh, vem, pois Ele em seu amor dará a graça do poder. Oh, vem, sem demora, Salvador, porque vacilar e ter temor. Oh, vem já, descanso te dará. A Cristo sem demora vem, pois Ele almeja te valer e sempre quer buscar teu bem. Confia nele teu viver. Oh, vem sem demora, ó Salvador, porque vacilar e ter temor. Oh, vem já, descanso te dará. Oh, não tens ouvido do amor sem igual, do amor que teu Deus tem por ti, do amor que o levou a seu Filho entregar, para os salvos levar para si. Oh, crê, sim, crê. Oh, crê, sim, crê. A graça de Deus te chama dos céus. Oh, crê nesse amor sem igual. Não foram os grandes que Cristo chamou, nem justos veio Ele salvar, mas pobres e fracos, culpados e maus, mandou pelos servos buscar. Oh, crê, sim, crê. Oh, crê, sim, crê. A graça de Deus te chama dos céus. Oh, crê nesse amor sem igual. O homem, porém, não podia chegar à santa presença de Deus, porque os pecados de seu coração vedavam-lhe a entrada nos céus. Oh, crê, sim, crê. Oh, crê, sim, crê. A graça de Deus te chama dos céus. Oh, crê nesse amor
amor sem igual. Mas pelo seu sangue Jesus expiou a culpa dos crentes na cruz, tirando o pecado, caminho mostrou, o qual para os céus nos conduz. Ó, crer, sim, crer. Ó, crer, sim, crer. A graça de Deus te chama dos céus. Ó, crer nesse amor sem igual. Amém. Graças a Deus, que Deus aceite a nossa adoração, não é? E hoje, por um lapso, não citei a Escritura antecipadamente, não é? Gálatas capítulo 6, começando no versículo 7. Repetindo, Gálatas capítulo 6, começando no versículo 7. Então vamos aqui à leitura da palavra do Senhor. Versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Amém. Que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos a essa leitura, não é? Então agora nós vamos aqui para a mensagem, que é, como foi mencionado, a Escritura na parede. Essa mensagem foi pregada pelo profeta de Deus William Branham, na cidade de Chicago, no estado de Illinois, nos Estados Unidos da América do Norte. E pregou no dia 8 de janeiro de 1958. E nós estamos parados no parágrafo 41. Vamos começar então daqui em diante agora do parágrafo 41, não é? E começando assim. Vocês se lembram, entre parênteses ainda, vocês se lembram que ele estava falando sobre a festa de Beltesazar, ou Belsazar, não é? Que trouxe os vasos sagrados do templo de Jerusalém, os quais seu pai Nabucodonosor havia trazido quando trouxe os judeus cativos, não é? Então ele está falando sobre esse assunto. Então aqui ele continua do parágrafo 41 em diante. Então disseram: vamos descer até ali e apanhar aqueles vasos santos, roladores, e os traremos aqui e contaremos uma boa piada sobre eles. Então ele estava ali mesmo num completo escárnio contra Deus, não é? Deus não permite que pecadores escarneçam do seu povo. Você pagará por isso algum dia. Eu espero não estar falando a nenhum escarnecedor, nenhuma pessoa que escarneça do Evangelho, até porque os escarnecedores não estão interessados em ouvir a palavra de Deus, não estão interessados em uma programação como essa, não é? Portanto, eles escarnecem até mesmo por não conhecerem nada sobre Deus, nada sobre Evangelho, nada sobre vida eterna. Eles não sabem nada, eles são escarnecedores, não é? Nem sabem por que estão escarnecendo. Bom, parágrafo 43. E eles foram e apanharam os vasos do Senhor e os trouxeram para o
templo e eles iam beber nos vasos do Senhor. E quando eles derramaram suas hortes 92, ou Abst Blai Ribbon, aquilo para contarem uma boa piada daquilo, eles brindaram os copos e os vasos e começaram a beber e riam e criticavam da religião do Senhor, que era a religião judaica, né? Criticavam da religião do Senhor. Eles eram ignorantes do que estavam fazendo. Foi o que nós dissemos agora, né? Há pouco. Quando a pessoa é escarnecedora, ele nem sabe do que está fazendo. Ele é um ignorante, na verdade. Ignorante em todos os aspectos. Mas principalmente ignorante no tocante a Deus, no tocante à vida eterna, no tocante ao que é certo. Ele não sabe nada. Ele é completamente ignorante sobre o Evangelho. E ele não sabe também o preço que ele vai pagar por aquilo, não é? Se ele soubesse, talvez ele não fizesse aquilo. Do mesmo modo, está esta nação nesta noite, ignorantemente rejeitando a mensagem do Senhor Jesus Cristo no batismo com o Espírito Santo e o novo nascimento. Embora eles fossem religiosos, agora, naquela festa de bêbados e rock and roll, eles eram religiosos porque a Bíblia diz isso. Eles louvavam aos seus deuses. Olha isto, parece um paradoxo, não é? Eles eram religiosos. Como nós vemos hoje, você que vive nesta nação ou em qualquer outra parte do mundo, você sabe que o mundo, o povo, tem religião. Eles adoram alguma coisa. E as religiões mais enganosas são as religiões que se chamam a si mesmas de cristãs. Porque se fossem outro tipo de adoradores, talvez não enganassem tanto, não é? Mas olha isto, eles não eram pessoas sem religião, eles tinham adorado seus deuses de prata, de pedra, de madeira e outras coisas mais, não é? Agora, olha isto, 46. Então você pode ser sempre bastante religioso e permanecer errado. Isso é certo. Não é a sinceridade. Há um caminho que parece ser certo para o homem, mas o fim dele é a morte. Então, eles tinham uma grande igreja de pompa e uma religião que eles podiam servir, e eles criticavam as coisas santas de Deus. Eles eram religiosos, mas eram ignorantes a respeito de Deus, ignorantes a respeito da verdade, não é? E isso é bastante típico, criticar as coisas santas hoje. Eles chamam as pessoas que tentam viver limpa, decentes e certas, eles as chamam de antiquadas, ou de santos roladores, ou algum tipo de nome escandaloso. E eles chamam os dons do Senhor, o que ele está realizando, de obras de um espírito imundo. Quer dizer, eles chamam as coisas que Deus está fazendo de obras de espíritos imundos, não é? Como um cartomante ou um diabo. Como podem vocês escaparem do julgamento? O sangue dos mártires clamam contra isto. Se Deus não julgar esta nação pelo seu pecado moderno, ele terá que levantar Sodoma e Gomorra e pedir desculpas a eles por tê-los destruído.
Isso é correto, até porque, comentando, não é claro, até porque a Bíblia diz que nesses últimos tempos nós estaríamos nas mesmas condições de Sodoma e Gomorra. Então, se Deus não castigar agora essa geração, então ele teria que pedir desculpas para Sodoma e Gomorra, ressuscitá-los e pedir desculpas para ele, não é? Para eles, aliás. Estamos destinados ao julgamento. E essas grandes maravilhas que você vê nosso bendito Salvador fazendo, elas são sinais de advertência e o julgamento está à mão. E ela tem esquadrinhado esta nação de lado a lado, de leste a oeste, de norte a sul. Eles a rejeitam, riem disso, criticam isto, escrevem sobre isso em seus jornais como um contrassenso. Pense nisso a moderna Babilônia. Aleluia. Agora, enquanto eles estavam bebendo, brincando, seus copos de bebidas, de repente, quando aquele grande playboy de filmes chamados Belsazar, ele ia tomar um gole no seu copo, seus olhos pareceram arregalados, quando ele virou e olhou em direção ao castelo, pois ele viu vindo do céu a mão de um homem. Ei, meu Deus, misericórdia, né? Ele viu vindo do céu a mão de um homem e ela começou a escrever na parede. Eu quero que você observe, aquilo escreve na superfície. Agora, talvez os castiçais estivessem com europeus, onde eles estavam tendo seus rocks and roll moderno, e as luzes piscando na parede. Deus não faz coisa nos cantos, é bem diante das luzes, onde Deus fala e move. Então, a sua escritura sobrenatural estava na superfície da parede diante de todos. O que ele quer dizer aqui? Que Deus não faz nada escondido. Você sabe que, deixa eu fazer uma comparação aqui, nem a terça parte da nação judia soube que o Messias estava na terra. Olha isto, não é a terça parte do mundo inteiro, não, somente da nação judia. E, no entanto, quando foi que Deus ocultou que o Messias estaria na terra? As profecias diziam, uma virgem vai conceber e vai dar à luz um filho. Isaías profetizou isso há 500 anos atrás, 700 anos atrás, antes de acontecer. E quando aconteceu, eles estavam completamente desligados, completamente ignorantes e não perceberam que estava se cumprindo a profecia, não é? E agora, por exemplo, em Malaquias, há 2000 anos passados, 2400 anos mais precisamente, passados de nós, né, há 2400 anos atrás, o Senhor disse: eis que eu envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E depois, mais para frente, nos dias de Jesus, ele disse de novo: em verdade, Elias virá primeiro. Não é? E assim por diante. Em Apocalipse, ele disse de novo: nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirão os segredos de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Mas quem é que vê essas coisas? Não é? As massas veem isto, as religiões veem isto, eles continuam ignorantes, continuam a não fazer caso daquilo que Deus está dizendo. E está dito para todas as pessoas que queiram ver. Está dito, está escrito em todas as Bíblias que existem no mundo. E as pessoas são religiosas. Nunca se leu tanto a Bíblia como agora.
Mas, no entanto, quem é que está vendo essas coisas que não foram prometidas como segredo? Agora, tem uma coisa que foi prometida como segredo. A vinda do Senhor será um segredo, porque ele virá como um ladrão de noite, quando as pessoas menos esperam. Por isso precisam estar preparadas, por isso precisam estar atentas, e para ficarem atentas, ele mandou a sua mensagem, o seu profeta. E nós estamos lendo agora mesmo aqui, neste exato momento, a mensagem do seu profeta. Mas as pessoas dão atenção? As pessoas levam a sério? Não, é simplesmente mais uma religião que apareceu por aí, não é? E como tantas outras, e assim vai. Mas bem-aventurados são aqueles que ouvem as palavras dessa profecia. Aleluia! Vamos aqui ao parágrafo 50. E o rei deve ter visto aquilo primeiro. Aquele moderno contador de piadas, um bom comediante radiofônico, ator de televisão, quando ele brindou o copo para beber, ou a taça, seja o que for, que ele tinha em suas mãos, seus olhos se arregalaram e ele se sentiu todo estremecido. Eu imagino como ele ficou. A Bíblia diz que seus olhos se arregalaram e ele se sentiu todo estremecido. Eu imagino como ele ficou. A Bíblia diz que seus olhos ficaram, seus joelhos, deixa eu ver se eu já passei para cima, sim. Não, é seus olhos mesmo, está escrito olhos aqui. Seus olhos ficaram desconjuntados. Ele, na verdade, foi sacudido realmente o suficiente. Quando Deus começa a mostrar seus sinais, é hora de um estremecimento. Isso é certo. Isso é certo. E quando ele observou o seu som de rock and roll e o deixou estremecido, então, quando ele observava aquela escritura na parede, eu posso imaginar as senhoritas com seus lábios pintados como não sei o quê, e seus cabelos todos enfeitados com europeus ou europeu, e se entregando inteiramente com aqueles soldados bêbados, diziam: eu gostaria de saber qual é o problema com o moço nesta noite, enquanto ela soluçava. E algum jovem a ganhou e disse: está bem, vamos dançar a próxima juntos. E a música parou. Vamos dançar, foi tirar a menina para dançar, a moça para dançar, não é? Mas a música parou. Parou por quê? Não é? O que aconteceu? Não é? Estavam todos envolvidos e não estavam percebendo o que estava acontecendo, não é? Parou por quê? Ó grande nação pecaminosa, um dia seu rock and roll vai parar. Se você não ouvir a voz do pregador, você dará ouvidos à mão de Deus no julgamento um dia. Porém, o rock and roll vai parar, da mesma forma que as bandas pararam e tocaram mais perto de meu Deus, de ti, no Titanic. Quem assistiu o filme do Titanic, né? Quantos já não assistiram, não é? Assistiram o filme do Titanic, eles estavam naquela festa, naquela orgia, porque aquele lá nem Deus podia afundar. Lembra disso? Né? Esse nem Deus afunda, tocando e dançando e bebendo dentro do Titanic, não é? Aqui está entre aspas. Mas de repente parou tudo e começou a tocar mais perto, eu quero estar, meu Deus, de ti. Olha, mas eles conheciam esse hino, é? Eles sabiam desse hino? Claro que sabiam, eles eram religiosos.
Eles sabiam sim o hino, mais perto quero estar. Eles eram religiosos, mas eram rebeldes. Eles estavam afrontando ao Deus Todo-Poderoso. E nós acabamos de ler na Bíblia: Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Aleluia. Mais perto, meu Deus, de ti, no Titanic. Um dia você vai mudar aquela melodia. Pode acreditar nisso. Ou nós aceitamos agora a correção de Deus, ou um dia nós vamos mudar a música. Quem sabe para choro, não é? E tarde demais, inclusive. E a música parou. E eles observaram que o contador de piadas deles, que era o rei, não é? E o astro deles, no elenco da televisão, e ele estava de pé, seus joelhos batiam um no outro, enquanto ele olhava e via aquela grande coisa acontecendo. Ora, ele disse: todas as muralhas estão trancadas. Eu tenho meus guardas de pé na porta, meus homens escolhidos, mas vê você, Deus não precisou entrar pelo portão. Aleluia. Do modo que você pensa, ele desceu da glória e sua mão estava escrevendo na parede. Oh, glória a Deus, louvado seja Deus, não pela desgraça dos homens, mas pela sua glória, pelo seu poder. Aleluia, glória a Deus. E rapidamente, estando em um lugar bastante moderno, a Bíblia diz que ele chamou todos os seus adivinhadores, astrônomos, todos os bispos, e doutores, e papas, e cardeais, e assim por diante, e eu vou acrescentar aqui, e missionários, e pastores, caça-níqueis, que existem hoje. Ele chamou todo mundo, não é? Ali, cardeais e assim por diante, e disse: agora vou te contar, cavalheiros, eu tenho-vos dado o privilégio de pregar e fazer o que desejam fazer. Agora, interpretem para mim aquilo na parede. Mas, exatamente como foi então, do mesmo modo, e agora eles não estavam acostumados com o sobrenatural. Eles nada sabiam a respeito daquilo. Eles não sabiam como interpretar línguas desconhecidas. Olha isto. Eles eram teólogos, eles eram doutores em explicações espirituais e tudo mais, mas eles não estavam acostumados a interpretar em línguas desconhecidas, não é? Porque lá estava escrito Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. O que significava isso, não é? Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, 4 palavras. E queria dizer tanta coisa, só 4 palavras, não é? Eles não estavam interessados em interpretar línguas desconhecidas, aliás, acostumados. Eles nada sabiam a respeito de uma linguagem celestial e eles estavam aturdidos. Eles nada sabiam sobre aquilo e como todos eles se colocaram ali. Recordem, essa é a chegada do reino gentílico. E como isto entrou sob o sobrenatural, isto sairá sob o sobrenatural. Não perca isso, que é importante a gente ler isto, não é? O reino gentílico começou com o sobrenatural, e mais precisamente com línguas estranhas escritas na parede, não é? E ele disse, sairá com o sobrenatural. Parágrafo 59. Porém, estes bispos e cardeais e os grandes doutores não puderam interpretar o sobrenatural. Eles nada sabiam sobre aquilo. Eles olharam através de todos os seus livros de arte
e eles nada puderam encontrar que pudesse se comparar com aquilo. Vê você, coisas espirituais são espiritualmente compreendidas. E a Bíblia de Deus, para você que conhece as Escrituras, você vai se lembrar. E se você não conhece, você fica sabendo. Então, a Bíblia de Deus diz em Amós capítulo 3 e versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Você não crê em profeta? Eu não estou falando profetas dos dons carismáticos, não, que tem na igreja, que fala língua estranha e profetiza. Eis, minha serva, não é isso não. É um profeta ministerial. Um profeta. E nunca tem dois profetas na terra ao mesmo tempo. Nunca teve. Se você conhece as Escrituras, você já sabe que não. Se não, você vai examinar agora. Pega desde o Velho Testamento até agora e vê se teve dois profetas maiores ao mesmo tempo na terra. Nunca teve. Agora nós temos um, que é para preparar a noiva do Senhor Jesus Cristo para o arrebatamento. Tem um profeta na terra. Mas você sabe quem é ele? Você sabe onde ele está? Não, com certeza não sabe. Não é? E está sendo escondido? Também não. Está sendo pregado na internet, nas rádios, nas praças, nas igrejas. Mas às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, a gente tem uma igreja em Santa Bárbara do Oeste. Olha isto, nós temos uma igreja em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia, 212, no Jardim Europa, há 31 anos. Pode já quase começar 32 já. Há 31 anos que essa igreja está ali no mesmo lugar. E você desce um quarteirão abaixo da igreja e pergunta para a pessoa se eles conhecem a mensagem do profeta de Deus. Eles não conhecem. Mas que coisa é essa? Que mistério é esse, hein? Não é? E está pregando com a porta aberta lá todos os dias. Já tivemos programas de rádio, nas rádios da cidade, né, tanto Americana como Santa Bárbara, anos e anos, programas em rádios comunitárias, falando que Deus mandou um profeta. Temos a internet falando, temos dezenas e dezenas de canais que falam desse profeta, mas pergunta no quarteirão de baixo ou no quarteirão da frente se a pessoa conhece a mensagem de William Branham. Não, eles não conhecem. Não é incrível uma coisa dessa? Não é para se pensar, não é um paradoxo uma coisa dessas? Meu Deus do céu, né? Deixa até perdi aqui, né? Vê você, coisas espirituais são espiritualmente compreendidas. Então ficaram todos perturbados e eles não sabiam o que fazer. Aleluia! Eles não sabiam o que fazer. E finalmente, a pequena rainha, recordem, ela não estava na festa. Observe isto. A pequena rainha, ela não estava na festa de rock and roll. E a única maneira pela qual ela soube que algo estava acontecendo, lhe falaram que o rei estava perturbado e que a festa havia parado. Ela devia ser uma boa crente. Olha o profeta dizendo isto. Então é por isso que ela não estava na festa. É por isso que ela não estava envolvida naquelas bebedeiras, naquelas festividades. Ela devia ser uma boa crente, não é? Diz o profeta aqui. E de algum modo ou outro, ela era uma que não havia esquecido do que Deus tinha feito no tempo de seu esposo Nabucodonosor, ou de seu sogro, né? Porque o profeta disse que Nabucodonosor, na verdade, não era pai de Belsazar, era avô, não é? Mas então ela não havia se esquecido do que havia acontecido lá atrás. Mas o profeta Daniel estava lá no reino ainda. Já estava velhinho, com 70 anos. Aliás, mais de 70, 80 anos já. Mas estava lá ainda, não é?
Ele correu até a festa, digo, ela correu até a festa, e quando ela viu o moderno contador de piadas todo abalado, e todo o seu grupo, ela disse, ó rei, vive para sempre. Mas ele não sabia que ela estava, deixa eu reler isso aqui, né? Vive para sempre, mas ele não sabia que ele estava morto, então. Quer dizer, dali a pouquinho ele ia estar morto, né? Então, disse, vive para sempre. Que vive para sempre, dentro de poucos instantes, de poucos momentos, ele estaria morto pelo rei que viria da Pérsia, não é? Medo e Persa. Disse, vive para sempre. Eu sei que todos vocês estão perturbados com aquela escritura na parede. E eu vejo o Papa e os bispos e os cardeais e os doutores em divindade e tudo mais, né? Doutores, quer dizer, os teólogos, pastores protestantes, evangélicos, todos perturbados. Estavam todos perturbados. Só tinha um no reino que podia decifrar aquilo. Somente um, não é? Aleluia. E nenhum deles pôde ler aquilo. Porém, ó rei, deixe-me lhe dizer algo. Há um homem no teu reino que conhece o sobrenatural. Deus seja louvado. Ainda no nosso tempo hoje, avizinhando-nos ao final de todas as coisas, ao arrebatamento, à tribulação, à grande tribulação que está se avizinhando, não é? Então, mas tem um homem no reino que conhece o sobrenatural. É isso que as pessoas precisam saber. Deus tem mandado um profeta nesse tempo. Não é igual aos outros, não. Não é missionário pedidor de dinheiro que ama mais o dinheiro do que as almas, não. É um profeta verdadeiro. Mais ou menos como o calibre de Daniel, o rei disse, eu te dou uma corrente de ouro. Né? Eu visto você de púrpura, eu te ponho como o terceiro governador, eu te ponho na política. Não, não é isso não. Os verdadeiros homens de Deus não se envolvem com essas coisas, com a política e com tudo, na igreja, né? E ele disse, Daniel disse, rei, eu vou decifrar para o senhor a escritura na parede, mas os teus presentes podem ficar contigo. Eu não estou interessado nisso, eu não sou caça-níquel, não é como a maioria. Aleluia. Ó irmão, nós vemos a escritura na parede hoje, porém há um homem que sabe sobre isto. Você pode ter passado por cada consultório médico da cidade e eles lhe disseram, você tem que morrer, mas há um homem, você pode ter vadeado em pecado, até a sua alma ter ficado tão negra quanto as paredes sujas do inferno, e você está pronto para se suicidar sem esperança, mas há um homem, e o seu nome, qual é seu nome mesmo? Ele vai dizer aqui agora, é Jesus, aleluia. Você pensou, né, que ele ia dizer, o seu nome sou eu, esse homem sou eu. Não, ele disse, o profeta de Deus disse, seu nome é Jesus, porque todo profeta de Deus verdadeiro não atrai glória para si, mas ele dá glórias ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você sabe que na nossa mão assim, ó, tem 5 dedos, é claro, né? Aqui está o indicador, aqui está o polegar, o indicador, o médio, o anular e o mínimo, né? Então, cada um desses representa um ministério na igreja de Deus. Você sabia disso? Cada um desses dedos representa um ministério. Aqui está o apóstolo, aqui está o profeta, né? E assim vai. Profeta, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e doutores. Então,
O profeta, o apóstolo é esse. O profeta é este. Você sabe por que é este? Porque esse é o dedo indicador, olha só. Apontando para o lado que você deve ir. Apontando para o lado em que as almas devem seguir. Esse é o profeta. E nós temos um dedo indicador hoje. Nós temos um profeta na terra. Quer você creia ou quer não. Quer as pessoas creiam ou não creiam. Quer as igrejas creiam ou não creiam. Porque nós, não esqueça do que nós lemos. Aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Se você semear na carne, se você semear incredulidade, você vai colher a corrupção, o fruto daquilo, não é? Então é isto aqui. Mas o profeta indicador, o dedo indicador, nunca mostra para si mesmo, ele mostra ao Senhor Jesus Cristo, mostra Deus, mostra o verdadeiro Deus, o verdadeiro caminho. Aleluia. Por isso ele disse aqui, tem um homem na terra e o seu nome é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui se não estou... Não, tá bom. Esqueci aqui de olhar no relógio, né? No cronômetro ali. Bom, seu nome é Jesus. Ele conhece o sobrenatural e ele está em nosso reino, pois somos os filhos do seu reino. Há um homem. Disse, ele conhece o sobrenatural, pois anos atrás eles encontraram o Espírito de Deus nele e ele tinha um espírito excelente, ele podia interpretar sonhos, ele via visões e cada uma delas era exatamente correta. Então, não se preocupe, simplesmente dê-me alguns minutos e eu o trarei até aqui. Chegará o dia em que você o chamará. Talvez você não tenha acomodações para ele em sua casa hoje, né? Você está muito ocupado assistindo televisão, jogando baralho, bebendo cerveja, participando de festas de rock and roll, mas chegará a hora em que você chamará por ele. É certo. Então, Daniel foi trazido. E quando ele foi trazido, um pregador de justiça, um homem de Deus, eu não poderia imaginar um homem de Deus vivendo em um lugar como aquele, a não ser que ele tenha clamado contra aquilo. Mas, vê você, o rei não havia prestado nenhuma atenção. O profeta de Deus comparou Belsazar como um moderno Elvis Presley, né? Que pegou as canções sacras da igreja, né, do evangelho, e colocou letras profanas nela, né? E o profeta aqui está dizendo que Belsazar foi um moderno Elvis Presley, né? E era o que guiou muita gente para o inferno, na verdade, com as suas canções de rock and roll. O profeta chega a dizer que a música rock veio do inferno mesmo, não é? Bom, vamos aqui, né? Então, ele não havia esse moderno, esse homem, esse rei moderno, né? Não havia prestado nenhuma atenção que tinha um profeta no reino dele, né? Olha só isto. Nenhuma atenção àquilo. Esta é a razão pela qual ele ficou na condição que estava. E eles trouxeram Daniel. E ele disse, o que os seus papas e doutores interpretaram para ti? Eles não tinham nada a interpretar. Então, o que aconteceu? Daniel disse, ó Belsazar, você sabia todas estas coisas, elas não estão escondidas de ti. E eu digo para a América, eu gostaria neste momento de fazê-los ouvir a minha voz. Vocês não são ignorantes
quanto a estas coisas, como as nações antes haviam pecado e feito o que temos feito, fomos pesados na balança e achados culpados. Você sabe certamente que a América do Norte foi fundada sobre a base do Evangelho, né? Pois é, então eles não eram ignorantes acerca do Evangelho. O que aconteceu com a França? O que aconteceu com a Alemanha? O que aconteceu com as outras nações que foram se divertir com vinho, mulheres? Isto sempre termina desta maneira, e não estamos imunes ao juízo. Deus é justo, e ele disse: o teu pai, como Deus o fez uma grande nação, mas ele se esqueceu disso. E ele fez as mesmas coisas que você está fazendo. E Deus o transformou em uma besta selvagem. Isso aí está na Bíblia, não é? Para quem quiser ler. Nabucodonosor, que era o maior homem da terra, o homem mais ilustre da terra naquele tempo, se tornou um animal, uma besta selvagem. E cresceram suas unhas e cresceram pelos nele, e ele ficou lá sendo molhado pelo orvalho e pastando, literalmente pastando, porque hoje eles têm um adágio, né, de dizer fulano está pastando, quer dizer, está sofrendo, né, com alguma coisa, mas ele estava pastando mesmo, literalmente, o maior homem, o homem mais ilustre da terra. Agora, Deus não é o mesmo? Jesus Cristo não é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Né? Olha isto. Então, Deus o transformou em uma besta selvagem. Disse: você está ciente destas coisas. E então você tomou os seus vasos santos e criticou. Observe, ele disse: a escritura foi colocada na parede e nesta hora o teu reino está cortado. Chegou o máximo, chegou o ápice do escarnecimento contra Deus, não é? O teu reino está cortado. Em outras palavras, olha aqui, camarada, os seus dias estão contados. O teu reino será tirado de ti e dado a outra nação, uma nação cruel e ímpia, uma que é tão ruim quanto pode ser. Deus faz com que o pecado lute com o pecado. Isso é importante observar. Deus faz isso. Deus pega um diabo e coloca contra o outro, então. Uma nação maligna, escravizando o povo de Deus, escarnecendo das coisas sagradas. Aí vem uma outra nação ímpia para lutar contra aquela, para destruir aquela. Olha isso, o que o profeta disse aqui. Deus faz com que o pecado lute com o pecado. Eu admiro hoje, bem, naquela mesma hora, deixe-me dizer primeiro, quando ele estava ali de pé, observando aquela escritura na parede, mal sabia ele que nas portas daquele momento, ou seja, naquele momento, os soldados haviam morrido. E os soldados estavam nas ruas matando os guardas do palácio. A nação inimiga já tinha chegado, né? Você não esqueceu que eles cavaram e abriram e desviaram o leito do rio Eufrates, para que a passagem das águas ficasse livre para eles passarem por ali, né? Então agora eles já tinham matado os soldados que estavam do lado de fora, que estavam nas ruas, matando os guardas do palácio. Eles estavam nas escadas e aquelas mulheres ali de pé, longe de seus bebês, longe de seus esposos, e os esposos
da esposa, todos bêbados, ouvindo algum tipo de dança moderna e se comportando daquela forma, e os soldados estavam nas escadas. Em poucos minutos o rei seria executado. Todo aquele grupo de homens bêbados, ou bêbado, seria executado por uma nação ímpia. Aquela nação lá não era de Deus também não é? Era uma nação ímpia, possessa pelo diabo, e as mulheres teriam suas roupas rasgadas, jovens e todas, e seriam desonradas na rua, então seriam pegas pelos saltos e arremessadas suas cabeças nas muralhas, as abririam, cortando-as em pedaços, depois de terem vivido com elas, e em concupiscência, aqueles soldados loucos, bêbados, estavam à porta, pois eles haviam sido pesados em balança e haviam sido achados em falta. Então, olha só, esses soldados bárbaros, depois que eles houvessem coabitado com aquelas mulheres, né, bêbadas ali, eles as matariam, as destroçariam, as esmigalhariam nas muralhas, cortariam elas com as espadas e tudo mais. Esse seria o preço por estar ali, naquele lugar, escarnecendo do Senhor Deus Todo-Poderoso e de sua religião verdadeira, não é? E eu gostaria de saber hoje, em todas as nossas atividades modernas, todas risadas e críticas dos cultos de cura, rindo e criticando da Igreja de Deus vivo e seguindo adiante, como a Bíblia disse que eles fariam, obstinados, isso está escrito lá no Novo Testamento, Paulo falou isso a Timóteo, né? Obstinados, orgulhosos, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Eu gostaria de saber, neste dia, quantos pensamos que estamos tão seguros e de repente nós descobrimos que a Rússia está há 5 anos à nossa frente na ciência. Nós já fomos em muitas festas, já vadiamos muito no pecado. A igreja está tão adormecida que ela não importa mais com as reuniões de oração. Eles estão indiferentes, eles realmente levantam a voz contra o verdadeiro e real Espírito de Deus vivo. Eles não o querem, eles estão tão denominados, tão bem vestidos, eles não têm nenhum tempo para as reuniões de oração. Eles estão nas televisões e nos filmes e vagueando por aí, nas festas de bêbados e coisas. Isto é verdade. Isso pode soar antiquado, mas é o que a nação precisa hoje. Há muitas coisinhas com o evangelho por aí, com luvas de borracha. Isso tem que ser segurado com as mãos livres, através do Espírito Santo. Ele quer dizer assim, usa-se um ditado, né? Dá-se um tapinha com luva de pelica. Prega-se um evangelho bem macio, que não contraria ninguém, que não contradiz. Então fica assim, todo mundo sendo evangélico, todo mundo sendo crente, todo mundo indo para o céu, entre aspas, todo mundo querendo, né, viver uma vida abastada, feliz, sem problemas, sem doenças, mas na condição em que estão. Ou que estamos, por que não dizer, né? Em que estamos. Billy Graham disse, cerca de
uma semana ou duas atrás, quando ele pregou isso aqui em 1958, né? Ele diz, Billy Graham disse isto há uma ou duas semanas atrás. Em uma de suas mensagens disse, esta nação pode se tornar um satélite para a Rússia a qualquer tempo que a Rússia desejar. Onde estamos nós? Isso foram as palavras do saudoso evangelista, maior evangelista que o mundo já teve, Billy Graham, não é? Você comprará os discos de Elvis Presley e ficará em casa em vez de ir à igreja para ouvir. Nós amamos Suzy. Em um desses dias você é pesado em balança. Esse Nós Amamos Suzy aqui deveria ser um programa de televisão que tinha nas quartas-feiras, né? Lá no seu tempo. Em um desses dias você é pesado em balança e achando culpado. O que aconteceu? Há uma escritura na parede. A escritura está na parede, só que você não está vendo, né? Você não está decifrando ela. A Bíblia diz, como foi nos dias de Ló, será nos dias da vinda do Filho do Homem. O que aconteceu nos dias de Ló? Sodoma e Gomorra foram queimadas. Como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. O que aconteceu? Houve uma destruição em massa, uma destruição total nos dias de Noé, não é? Eles não estão vendo a escritura na parede. Os russos colocaram um Sputnik que não podemos controlar com nada. 500 milhas fora da Terra e poderiam colocar meia dúzia deles através de todos os Estados Unidos nos próximos 30 minutos e chamarem e disserem, rendam ou em poucos minutos se transformarão num punhado de cinzas. Agora você sabe, a União Soviética não existe mais, ela se desfez. Mas as bombas nucleares não tem como desfazer, não. Elas estão guardadas em algum lugar. É bom pensar isso, não é? Não tem como desmanchar elas, desfazer, destruir elas agora. Eles podem fazer isso, não há nada que possamos fazer para barrá-los. Está em suas mãos, comunistas ímpios, cruéis, sem coração. Isso é o que Deus usa para fazer com que o pecado venha à luz. Certamente é. Se você ler a Bíblia, a Rússia tem que fazer aquilo de acordo com Apocalipse. Está bem? Seus mestres de de profecia, podem dirigir aquilo, mas simplesmente espere até que isso termine. A Rússia é colocada aqui para aquele próprio propósito. Assim diz a Bíblia. Agora, aqui está ela com a Sputnik. Nós tentamos lançar outra noite, pensando que faríamos exatamente como eles fizeram. Ele levantou uns 3 pés do chão e fracassou. Muito rock and roll e pecado. Fomos pesados na balança e fomos encontrados culpados. Deus tenha misericórdia. Deixa eu ver a hora aqui, está quase parando já, né? Deus tenha misericórdia. O que faremos? O que aconteceria se eles estivessem naqueles Sputniks para cima com aqueles mísseis e disserem, rendam-se ou se transformarão em um punhado de pó em 5 minutos? Naturalmente, nosso governo, para salvar vidas, se renderia. Esta é a única coisa que eles podem fazer. Então, o que aconteceria com alguns de vocês americanos, todos nós aqui, não aqui, mas quero dizer,
nacionalmente falando. Nacionalmente falando, vocês, sabichões, moças que saem por aí com suas boquinhas pintadas, com algum tipo de botão de rosa e riem do pregador na esquina pregando o evangelho, e vocês adolescentes e pensam que tem mais presença de espírito do que inteligência para controlar. O que vai acontecer com vocês, pais, que ficam em casa à noite assistindo televisão, enquanto seu filho está em seu carro envenenado e a irmãzinha está num barzinho em algum lugar e já está ali praticando seu rock and roll, e você fica assistindo televisão e criticando do evangelho? O que vai acontecer com você, membro de igreja? Qual será o seu resultado? Você pode ter o seu nome em cada livro, ou a maior igreja da cidade, mas a não ser que você esteja sob a segurança do sangue do Senhor Jesus, você perecerá com aqueles que perecerão. Não há nenhuma esperança para você. Isto é, se não estiver abrigado debaixo do sangue do Senhor Jesus. Eu vou ler só mais um parágrafo. O que vai acontecer? Há um Sputnik lá em cima. E o que acontecerá? A nação renderá naturalmente. Esta é a única coisa a única coisa decente que o governo poderia fazer. Então, o que acontece? Ondas após ondas de navios navegando, ou carregados, melhor dizendo, navios carregados de soldados, aviões, um atrás do outro, desceriam nesta nação. Então as mulheres seriam violadas nas ruas. O que você faria? Isto pertencem a eles, chutados por sua casa, ou seja, de sua casa, eles tomariam conta. Bom, vamos parar aqui, não é? Nós chegamos ao parágrafo 85. Que Deus ajude a cada um de nós, não é? E refletirmos no tipo de vida em que nós estamos vivendo, o tipo de cuidado que estamos tendo com as nossas almas e o tipo de atenção que estamos dando ao Evangelho e assim por diante, não é? Vamos orar agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, ó Pai, Teu Filho amado, por mais esta advertência da palavra do Senhor. E muitas vezes o homem, o ser humano pode pensar, isso não acontecerá. Isso já passou, não passou. Deus é longânimo, nós ainda estamos aqui. O sol ainda se levanta e se põe todos os dias. Ainda é tudo a mesma coisa, é a mesma ordem, é a mesma civilização ainda. Mas vai chegar ao seu fim. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos nossas vidas em Tuas santas mãos. Para a Tua bendita glória, oramos. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E não esqueçam de clicar no gostei para dar o seu joia, né? Assinalando que você gostou do vídeo. E também inscreva-se no canal e, se quiser também, assine, ative, não é? O sininho, ali o sinal de notificações, para você receber os vídeos quando forem publicados. Fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se interessarem em estar em nossos cultos, olhe aí na descrição do vídeo e você tem os endereços e horários e também tem o nosso WhatsApp aí. Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.